Uma palavra de esperança com o pastor Wagner Aprígio. Nos apoie nesta missão. Vamos juntos propagar o Evangelho de Cristo Jesus. Se esse canal tem sido bênção para você, então curta as nossas mensagens, inscreva-se e ative as notificações. Vamos compartilhar esperança. Fique agora com mais uma mensagem transformadora para a sua vida. Bênção. Gente, então vamos lá. Sem delonga, abre a tua Bíblia aí, por favor. Nós queremos compartilhar com vocês. Na verdade, não vim ensinar nada, só compartilhar, porque aqui nós temos um ensino sólido. Eu vim só compartilhar. 1 Reis, capítulo 19, por favor. 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Eu fiquei instigado com o tema, né? Tempo de ativação profética é forte. Eu lembro que a última vez foi tudo posso naquele que me fortalece, pastor. Então já estamos em outro cenário, né? Outra atmosfera. Que bênção. Então vamos lá, gente. 1 Reis, capítulo 19. E você vai encontrar comigo, por favor, versículos 19 até o versículo 21. Vamos lá, versículo 19 até o versículo 21. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos lá, fazer a leitura. O pastor já orou por nós. Estamos sob uma cobertura abençoada. Vamos lá. Versículo 19 diz bem assim: Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu. Diga assim: encontrou Eliseu. Até aí. Filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai. E minha mãe disse: então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias. Lembre-se do que lhe fiz. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou, queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se o seu auxiliar. Glória a Deus, amém? Irmãos, eu quero falar um pouco desse tema aqui. Tempo de ativação profética. Eu acredito que todos nós que temos sã consciência, todos aqueles que desfrutam dessa sã consciência, que aspiram, que sonham, que projetam, que planejam, que miram algo em suas vidas, todos nós, certamente, nós pensamos e desejamos em grandes oportunidades na vida, sim ou não? Nós sempre estamos almejando coisas melhores. Desde criança nós aprendemos ainda na infância a desejar coisa boa. Confira comigo, presta atenção no que eu vou te falar. Você já viu as crianças? A minha infância foi assim. Eu sou do interior da Bahia, lá de Caravelas, 400 quilômetros para lá. Olha só, quando eu assistia um filme, por exemplo, Karate Kids, né? Então, tinha lá o herói, o vilão, e eu era de família bem humilde, né? Bem simples. Eu não tinha nem televisão na minha casa, assistia da janela do vizinho. Quando acabava os filmes, aí saía eu e os colegas correndo na rua. Aí falava bem assim: você quer ser quem? Eu falava: Daniel San.
Você assistia um filme de Rambo, ia para o campo brincar e diziam: quem você quer ser? Você dizia: eu quero ser Rambo. Geralmente as crianças têm a cultura de ser aquilo que é bom. Só que quando a gente cresce, a gente começa a pensar nas coisas ruins da vida. Ativação profética. Nós sonhamos com coisas melhores. Outro exemplo que podemos citar é que, se você aspirar por uma vaga, uma bolsa em uma grande universidade, então você vai estudar, você vai se dedicar horas e horas estudando, dedicando, com afinco ali. Então você vai fazer aquela prova, depois da prova tem aquele tempo, o processo da espera. E aí você vai ficar em casa pensando: será que eu fui bem na prova, na avaliação? Será que vão me ligar? Você pensa: será que eu vou ser chamado? O ser chamado para algo grande é algo poderoso, é algo que estimula e motiva o nosso coração. Mas hoje, nessa noite, o Senhor nos trouxe aqui para falar de um chamado muito maior do que todos os chamados que você já imaginou, que você imagina ou que você poderá imaginar. Um chamado muito mais extraordinário, exponencial. Um chamado muito maior, que é o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse grande chamado, eu posso te informar, que já foi liberado sobre nós. Deus está nos chamando, Deus continua nos chamando. A grande oportunidade de salvação já foi nos dada. Diga amém. Amém. O texto que nós lemos narra a ativação profética de Eliseu. Eliseu estava em Abel-Meolá, cidade pequena, interior. Ele estava trabalhando, ele estava arando, com mais 11 homens. Presta atenção nisso. De repente, quem surge? Proeminente profeta Elias. Elias então joga a capa sobre Eliseu. O jogar da capa é como se Elias dissesse: Eliseu, o Senhor está te chamando. Essa capa profética do chamado de Deus já foi lançada sobre nós. O que podemos aprender com o chamado de Eliseu? Como a ativação profética aconteceu na vida de Eliseu. Eu te digo que da mesma forma que Deus chamou Eliseu, Deus está nos chamando. Deus está nos chamando. Irmãos, sobre o chamado de Deus, eu quero destacar 2 pontos norteadores. O primeiro, o chamado de Deus demonstra uma ação. Diga assim: o chamado de Deus demonstra uma ação. Presta atenção, a ação do chamar vem de Deus. É Deus quem nos chama. É Deus que está nos chamando. O segundo ponto no chamado de Deus é a reação. Todo chamado nos pedirá uma reação. Você lembra da terceira lei de Newton? Toda ação gera uma reação. Todo chamado de Deus nos pedirá uma resposta. Eu quero que você caminhe comigo nesse primeiro ponto. O chamado de Deus sempre vem até nós. Sempre vem até nós. Leia comigo, por favor, o versículo 19. Versículo 19, por favor, confira comigo aí. O chamado de Deus sempre virá até nós. Versículo 19 diz bem assim: então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele.
Observe que não foi Eliseu que encontrou o chamado. Foi o chamado de Deus que encontrou Eliseu. 3 detalhes importantes no chamado de Deus para Eliseu. Primeiro, Eliseu foi encontrado. Irmãos, não foi nós que encontramos o Senhor. Fora o Senhor que nos encontrou. O chamado de Deus sempre vem ao nosso encontro. Você está aqui nessa noite e de repente esta palavra vem no teu coração para te dizer: o chamado de Deus está vindo agora, nesse exato momento, ao seu encontro. Assim como Elias se aproximou de Eliseu, jogou a capa profética sobre ele, dizendo: Deus está te chamando. Esta atmosfera, esse tema é profético. Nós estamos vivendo uma ativação profética. O Brasil está vivendo uma ativação profética. Mais do que nunca, nós estamos observando, existem lados, existem posicionamentos, e nós precisamos nos posicionar. Permita que o Senhor, que o amigo Espírito Santo ative esse chamado profético sobre a sua vida. O chamado encontrou Eliseu. É interessante que esse chamado que encontra Eliseu é o mesmo chamado que encontrou Noé, que encontrou Abraão, que encontrou Isaac, Jacó, que encontrou José, que encontrou Moisés. É o mesmo chamado que encontrou um menino simples, pastor de ovelhas, Davi. A Bíblia diz em Salmo 89, verso 20, o Senhor disse: encontrei o meu servo Davi. Encontrei o meu servo Davi. O que Deus está nos falando? Não é o servo que encontra o Senhor, é o Senhor que encontra e chama os teus servos. E o Senhor disse: encontrei o meu servo Davi. O que mais? E diz: ungiu com o meu óleo sagrado. Ou seja, quando o Senhor nos encontra e nós obedecemos, então nós temos o quê? Uma ativação, a unção profética. Eliseu foi encontrado. Segundo detalhe precioso no chamado de Eliseu: Eliseu estava ocupado. Às vezes a gente tem a equivocada, ou o equivocado pensamento de achar o seguinte: se todas as portas se fecharam, se não tem mais nada para fazer, se eu não sei fazer nada na vida, eu vou ser pastor. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz assim: não é isso. O chamado de Deus, ele não, sabe, ele não externa, ele não chega até você, ele não se apresenta até você de forma clara quando tudo está dando errado, porque assim seria muito fácil. O chamado de Deus aparecerá para nós quando eu ainda, nós tivermos tantas portas abertas, mas pelo amor a Ele, eu decido caminhar com Ele. Jesus disse: a porta para o mundo é larga e muitos encontram, mas a porta para a vida eterna é estreita e poucos encontram. O chamado de Deus aparece para nós em nossas ocupações. Você é uma dona de casa, você é um empresário, você é um empreendedor, você é um negociante, você é um pastor, você trabalha no ministério. Escute bem: servir a Deus não pode ser por falta de opções. Servir a Deus é mesmo que eu tenha todas as opções do mundo, mas mesmo assim eu prefiro obedecer o seu chamado. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se é para o Senhor, aplauda mais forte, mais forte, mais forte. É o chamado de Deus. Aleluia.
Eliseu estava ocupado. Deixa eu te falar algo, irmão. Qual é a ocupação que mais te atrapalha a servir o Senhor? Pastor, não estou conseguindo servir a Deus porque, sabe, estou ganhando tanto dinheiro. Quer dizer que um Deus com D minúsculo chamado Mamon está te atrapalhando a servir o Senhor. Servir o Senhor, adorar o Senhor. A palavra adoração, no seu original, significa trabalho, servir. Ou seja, adorar o Senhor é trabalhar, é servir. Ou seja, não importa o trabalho que você faça, não importa o lugar que você está estabelecido, profissionalmente, ministerialmente, em uma região, em um estado, em um país, o que Deus te presenteou como talento, é sua forma de adorá-lo, seja na arte, no esporte, seja na política, seja na economia. Adore, trabalhe, sirva-o, em todo lugar, em todo tempo. Eliseu estava ocupado, mas mesmo assim, recebeu o chamado, diga amém. Glória a Deus. Ele estava arando, ele estava trabalhando, irmãos. Quando eu olho para a história de Eliseu, eu fico impactado. Porque é interessante que Elias surge do nada. O maior profeta daquele tempo, ele encontra Eliseu. Agora, para que o Senhor encontrasse Eliseu, alguma coisa em Eliseu chamava a atenção do Senhor. Sim ou não? Porque a Bíblia diz, Jesus diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. O Senhor encontrou Eliseu. O Senhor procurou e encontrou Eliseu. E viu nele um verdadeiro adorador. O grande sucessor de um dos grandes profetas chamado Elias. Levante suas mãos. Eu quero declarar sobre a sua vida. Em suas maiores ocupações, ainda assim o chamado de Deus está se apresentando a você. A capa profética da unção de Deus está sendo jogada sobre você. E nesse momento você pode se despertar para um grande chamado. E nesse momento você pode se despertar. Sim, o Senhor te encontrou. Sim, você tem suas ocupações, você tem os seus trabalhos, mas nessa noite o Senhor te diz: eu estou te chamando, eu estou te chamando, eu estou te chamando. Sua casa, sua família, seus filhos, seu esposo, sua esposa, seu ministério, o Senhor está te chamando. E se você crê neste poderoso chamado de Deus, você pode levantar suas mãos, meu irmão, aplaudir o Senhor bem forte, declarar que você confia, que você acredita, que você ama Ele sobre todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Terceiro ponto precioso no chamado de Eliseu, ainda é a ação de Deus. Terceiro, Eliseu foi encontrado, estava ocupado, e Eliseu recebeu o chamado. Escute bem, Deus nos encontra em nossas ocupações, só que a decisão da resposta ao chamado, do sim ou não, depende diga assim, de mim. O chamado está sobre nossa vida, a resposta é nossa. A ação do chamar vem de Deus, a reação no responder é sua, é minha. Muitos disseram não ao chamado, outros disseram sim. Eu tenho certeza que eu estou ministrando para uma geração que decidiu receber o chamado de Deus, como Eliseu respondeu. Amém? Agora, como Eliseu recebeu o chamado? Isso é interessante. Confira comigo o texto aí. A última parte, a parte B, aliás,
do versículo 19, diz bem assim: Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele, sobre Eliseu. Elias alcançou e lançou sua capa sobre ele. Você vê aqui em algum momento Elias chamando Eliseu? Chamando? Não. O chamado de Deus para Eliseu não foi verbalizado, foi sem palavras, mas para Eliseu muito bem compreendido. O que isso quer dizer? Que às vezes Deus vai nos chamar de diversas maneiras. Elias não disse: Eliseu, vem comigo. Elias apenas jogou a capa sobre Eliseu. Eliseu então tem um discernimento que o profeta o estava chamando. Deus está nos chamando e nós precisamos discernir. Nós precisamos discernir essas janelas proféticas, as janelas de oportunidades. Precisamos discernir quando Deus está nos chamando. Vou te falar como Deus me chamou, e talvez seja esquisito para você. Sabe como Deus me chamou? Vai ser esquisito para você. Há 16 anos, eu estava em Caravelas, Bahia, o lugar que eu nasci. Carnaval. Imagina, você sabe o que é o carnaval da Bahia. Caravelas era o terceiro maior carnaval da Bahia. Salvador, Porto Seguro, Caravelas. Eu estava em Caravelas. Eu estava debaixo do trio elétrico, pastor. Embriagado. Praticamente separado da minha esposa. Praticamente. Bêbado. Talvez umas 2, 3 da manhã. Já tinha bebido de tudo. E aí, eu estou debaixo do trio, aquele povo pulando, gritando. Quando eu olho para cima, para ver acima do trio, eu ouço uma voz dentro do meu coração dizendo: o que você está fazendo aqui? Esse lugar não é o seu lugar. Segunda vez, eu bêbado. A voz diz: o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Terceira vez, a voz diz: o que você está fazendo aqui? Volta para casa. Irmãos, não sei como, bêbado, completamente embriagado, eu voltei para minha casa. Fui para a rodoviária. Meus colegas atrás de mim dizendo: Wagner, o que você está fazendo? Você está doido? Volta, começou agora, vamos ficar. Eu disse: não, essa vida de mundo acabou para mim. Eu voltei para a casa da minha mãe. Pela manhã sentei com minha mãe não conhecia Cristo, a minha família não conhecia Jesus. Éramos ímpios. Eu nunca tinha ouvido falar claramente do Messias. Sentei com minha mãe. Eu já morava em Vitória, eu estava lá de férias. Falei assim: mãe, a partir dessa manhã, a partir desse dia, eu vou voltar para Vitória. Eu já me dediquei a tantas coisas. Jogava futebol, eu estava perto de me profissionalizar no futebol. Eu falei: mãe, eu já me dediquei a futebol, a tanta coisa, mas a partir de agora eu vou servir a Cristo. Minha mãe sorriu assim, meio zombando, dizendo assim: aham, compra mais uma cerveja para nós. E eu falei assim: então tá, vou comprar. Comprei. E eu falei: mas eu não vou beber, já falei para a senhora. E voltei para Vitória. Irmãos, tem 15 anos que o carnaval não mexe mais com o meu coração. Tem 15 anos que eu nunca mais tomei qualquer bebida alcoólica. Tem 15 anos que o chamado de Deus, a ativação profética veio sobre a minha vida, sobre minha família, sobre a minha história, sobre todo o meu ser. O chamado de Eliseu não foi verbalizado, foi sem palavras, mas ele entendeu. Então, o que importa no chamado de Deus não é como Deus te chama, é como você entende e responde. Não é aonde Deus te chama. Deus chamou Jacó no deserto. Deus chamou Saulo no deserto. Não importa os desertos que você esteja vivendo, o chamado que estava sobre Eliseu está sobre você. Aleluia.
1 Tessalonicenses 5:24 diz: aquele que o chama é fiel. Aquele que o chama é fiel. Amém. Irmãos, falamos da ação profética de Deus chamando Eliseu. Agora, qual foi a reação de Eliseu ao chamado? A reação. Porque, querido, Deus está nos chamando, amém? Mas a questão é, o que estamos respondendo a Ele? Qual é o feedback que damos a Deus? Qual é o nosso retorno para com Deus? 3 detalhes preciosos na resposta de Eliseu para o chamado de Deus. Vamos lá. O primeiro, Eliseu demonstrou interesse pelo chamado. Nós precisamos demonstrar a Deus o interesse pelo chamado. Confira comigo, por favor. Versículo 20, parte A. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Olha isso. Eliseu demonstrou interesse. Ele deixou os bois e correu o quê? Atrás. Alguém interessado ao chamado. Correu significa esforço, empenho, vontade. Ele correu atrás. Não é correr atrás do vento, é correr atrás de Deus. Ele correu atrás. Ele deixou os bois. Precisamos demonstrar a Deus que estamos interessados pelo chamado. Faça alguma coisa. Responda ao chamado. Deixe alguma coisa para trás. Corra atrás do chamado. Se esforce, se empenhe, demonstre vontade. O chamado é para você. Segundo detalhe importante no chamado ou na reação de Eliseu ao chamado, ele demonstrou que estava consciente ao chamado que recebeu. Isso é importante, né, irmãos? Demonstrar que estamos conscientes, ou seja, Deus está me chamando. Não vou agir pela razão, não vou agir pela emoção, não vou agir pelas circunstâncias, porque o justo viverá pela fé. Eliseu demonstra consciência ao chamado. Eu vejo muita gente, certamente você já viu também, pessoas que em um apelo, em um chamado, dizem: não, eu vou servir Jesus, eu vou entregar minha vida a Jesus. Mas no outro dia, no outro domingo, bye bye, tchau tchau, não voltam mais, porque não estavam conscientes ao receber o chamado. Mais um testemunho. Eu voltei para Vitória depois daquele carnaval. Foi o melhor carnaval da minha vida. Por quê? Foi o carnaval que o Senhor me encontrou. Eu voltei para Vitória. Falei bem assim: eu quero ir para uma igreja, eu quero conhecer Jesus. Então eu encontrei uma igreja chamada Igreja Batista Monte Sião. Falei: é aqui, e entrei naquela casa lá. Eu já entrei, pastor, para receber Jesus. Escute bem, quando o Senhor me chamou no carnaval, era fevereiro, eu fiquei até abril, um mês em casa, praticamente, chorando no quarto. Minha esposa está ali de testemunha, chorando. Qualquer coisa que eu via, eu chorava. Eu vou assistir o Raul Gil, aí estava lá, homenagem a Aline Barros. Ela dizia assim: ah, Deus transformou minha família. Eu chorava e ia para o quarto. Aí minha mulher dizia: doido, maluco, porque ela nem conhecia nada de igreja. Ô, doido, eu chorei um mês em casa, um mês. Aí eu falei: mas eu vou para a igreja. Quando eu pensava em ir para a igreja, meu coração dizia: e o carnaval? E os amigos? E a bebida? E a cerveja? E o churrasco? E eu dizia: não, vou depois. Até que eu cheguei na igreja, eu cheguei lá. O negócio é esse: você precisa chegar, se esforçar, se empenhar. Chegue, entre na igreja. Pastor, a igreja é o céu? Não, mas é a porta do céu. É o treinamento para o céu. Eu cheguei na igreja e falei: vou aceitar Jesus hoje. Então acabou a pregação, meu pastor até hoje fez o apelo. Aí quando eu ia levantar a mão para receber Jesus, aí as vozes diziam: o carnaval, hein? Ó, o carnaval. E aí eu não conseguia. 3 domingos assim.
Aí no segundo domingo, eu cheguei até meu pastor, falei bem assim: pastor, eu quero muito servir a Jesus. Depois do culto, depois do apelo, eu quero muito servir a Jesus e tal. Ele falou bem assim: meu filho, o culto não acabou ainda não, entendeu? A gente já encerrou aqui, mas você quer mesmo? Eu falei: quero. Ele falou bem assim: então você pode receber Jesus agora. Na hora que ele falou bem assim, pastor, domingo que vem eu volto. Fui embora. Ele diz para mim até hoje, ele fala bem assim: meu filho, quando você disse domingo que vem eu volto, eu pensei: já veio mais de 1000. Já vieram mais de 1000 e deram essa mesma resposta e nunca mais voltaram. Nunca mais voltaram, porque não estavam conscientes ao chamado. Domingo, terceiro domingo eu voltei, meu irmão. Sabe, eu voltei já interessado de entrar na igreja e o culto acabar. Eu não queria nem ouvir o que ia falar, só queria que fizesse um apelo. Só queria que eu só queria que acabasse para dizer quem quer, quem deseja. E eu fui lá. Nós precisamos estarmos conscientes com o chamado de Deus. Jesus disse: se você for construir uma torre, antes de começar a construir, pense, calcule. Porque se você começar a construir, deixar pelo meio do caminho, vão passar e olhar: ah lá, o cara que começou a construção e nunca terminou. Nós precisamos estar conscientes ao chamado. Deus está nos chamando para algo maior, para algo grande, para algo poderoso. Você não vai perder nada. Escute bem, o que Deus tem preparado para nós não se compara com as coisas que deixaremos para trás. Deixe o que for preciso, mas esteja consciente ao chamado. Eliseu disse: deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Ele estava consciente. Ele não queria de qualquer jeito. Ele queria para valer. Diga assim: eu quero decidir a minha vida com Jesus todos os dias para valer. Terceiro ato precioso, a reação de Eliseu. Quero aqui fechar a mensagem. Eliseu demonstrou renúncia total pelo chamado. Nós precisamos demonstrar a Deus que nós queremos o chamado, temos consciência do chamado e que nós estamos dispostos a renunciar qualquer coisa pelo chamado. A ativação profética nos faz renunciar ao mundo. Diga amém. Leia comigo, por favor, versículo 21. Perceba comigo a renúncia que Eliseu teve diante do chamado de Deus. E Eliseu apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo, e eles comeram. Depois partiu com Elias, tornando-se seu auxiliar. Olha o que Eliseu fez: sacrificou os bois, queimou os equipamentos. Essa atitude implica o que, pastor? Implica ruptura total com o passado. Não tem como caminhar para o futuro aprisionado no passado. Tem muita gente que não decide no presente, pois estão presos no passado. Não chegam até o futuro, pois não decidem no presente. Quando você entende o chamado de Deus, não pense uma, duas vezes, renuncie. Eliseu queimou os bois. Sabe o que ele fez? Ele chamou seus pais, ele chamou seus amigos, ele fez uma festa, ele celebrou pelo chamado de Deus. Às vezes, nós vemos pessoas tristes depois do chamado. Isso é normal. Pessoas que, depois que recebeu o chamado, estão mais tristes do que quando estavam com as carroças e os bois. Tem gente que chora para queimar bois, para sacrificar bois e queimar carroças. Tem gente que sofre por abandonar o passado de miséria.
Eliseu celebra por sair do passado e viver um futuro com Deus. Precisamos celebrar a Deus. É para essa nova vida que Deus está nos chamando. Pois aqueles que estão em Cristo, novas criaturas, nova criação é. O que é nova criatura, irmãos? É um ser que nunca existiu. Nova criatura é alguém que nunca existiu antes. É por isso que após viver para Cristo, não tem como mais chorar pelo passado, porque nem passado você deve ter mais. Somos novas criaturas, diga amém. Deixa eu te falar, o que nos espera é grande demais. O Senhor, quando nos chama, Ele abre nossa visão. Pastor, o que é visão? A visão é a habilidade do coração. A vista é a habilidade de ver as coisas como são. A visão é a habilidade de ver as coisas como serão. A visão é uma foto do futuro. Billy Graham disse: eu li a última página da Bíblia, tudo vai ficar bem. Não tem porquê ficar no passado, se o nosso futuro está totalmente preparado para Deus, por Deus. Eu quero fechar com uma última mensagem. Pastor, Deus está me chamando? Está te chamando. Como saber que Deus está me chamando, pastor? Deus nos chamou desde o Antigo Testamento, chamou os profetas, patriarcas. Deus chamou por Jesus Cristo, Filho, os apóstolos. E Deus continua nos chamando hoje pelo Espírito Santo. Em Hebreus diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, assim diz o Espírito Santo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Ou seja, o Espírito Santo está te chamando. Está te chamando. Sabe esse irmão do seu lado, essa irmã do seu lado? Escute bem, Deus está chamando você. Deus está chamando você. Eu gostaria que nessa noite, se você puder se colocar de pé, por favor, meu irmão. O Senhor Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados. Deus está te chamando. Deus está ativando a sua vida profeticamente. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Não importa a sua Bel Meolá, não importam os seus desertos, não importam as suas aflições, Deus está te chamando. Deus está te chamando. Senhor Jesus, aqui está o teu povo, Senhor. Aqui está o teu povo, Senhor. E eu vejo chamados poderosos aqui. Eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus. Eu vejo filhos e filhas de Deus. Eu vejo ativação profética nesse lugar. Receba o chamado de Deus agora, meu irmão. Receba o chamado de Deus agora, minha irmã. A capa profética da ativação de Deus está sendo lançada sobre a sua vida. Larga as carroças para trás. Sacrifica os bois. Esqueça o passado, prossiga para o alvo. Deus está te chamando. Aleluia. Deus está te chamando. Diga assim: eu tenho um chamado.